Graças a Deus. Pai do Senhor, meus amados. Senta um momentinho, meus. Quero, em primeiro lugar, agradecer a pastora Regina pelo convite. Uma honra para mim. Agradecer ao pastor Ivonaldo por permitir que eu suba nesse altar. Aqui é uma igreja que teme a Deus, que adora a Deus, que a presença de Deus é real neste lugar. Então, para mim, é uma alegria. E que falar desse casal, né? Esses dois príncipes do Senhor. Eu os tenho em alta conta. Não só porque estou na presença de vocês dois, mas lá na minha igreja eu falo de vocês. É um zelo, um carinho muito especial, admiração muito grande que eu tenho por esse casal e, por que não dizer, por essa igreja, né? Essa foi a primeira igreja em Planaltina, Goiás, que me trouxe de Planaltina DF para cá. Nunca tinha vindo aqui ministrar e pastor Daniel me convidou, né? Me trouxe aqui uma vez. E eu sou muito grato por essa igreja, porque eles têm dobrado o cordão com a gente, né, Esther? Sempre em nossas festas eles estão nos ajudando. Regina esteve ali o ano passado ministrando na festa de senhoras, né? Ivonaldo já esteve ali semana passada, né? Semana passada ministrando na festa de jovens, no Congresso de Mocidade. E é assim, é uma família que a gente ama, que a gente gosta de estar aqui. Para mim é uma alegria, para mim é um prazer estar aqui. Uma manhã agradável, adorando a Deus. Que o Senhor vos abençoe, muito obrigado por tudo que vocês têm feito por nós. Estou agradecendo em nome dos pastores, mas vocês também, a igreja, tem nos ajudado, né? Até a nossa mocidade está aí fechando parceria, né, Jenny, para ministrar a palavra. O jovem esteve ali outro dia, fizemos reunião, e para que a gente possa trabalhar juntos aí no evangelismo. Gente, isso é muito bonito, viu? Né? Essa parceria, quando chegaram para mim com essa notícia, eu falei, qual é o pastor que seria contra uma união de duas lindas igrejas para poder pregar o evangelho? Né? E graças a Deus. Amém, meus amados? Meus amados, vamos para o texto? Agora sim, nos coloquemos de pé para lermos o texto da palavra do Senhor que nos foi passado. Vamos para o texto nessa manhã, então. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, né? Que diz o seguinte: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amém? Podeis sentar, meus amados. Glória a Deus. A título de introdução, nesse texto, o apóstolo Paulo estava relatando para a igreja que estava em Corinto uma experiência que ele havia vivido há 14 anos. Então, ele fala de um arrebatamento, aonde ele foi ao paraíso, terceiro céu. Amém? Pastor, terceiro céu? Eu pensei que só existia um céu. Sim, terceiro céu. A Bíblia, ela divide o céu em três partes, né? Em três etapas. É como se fosse vamos se imaginar, né? Um prédio de 3 andares. Deixa eu explicar isso aqui para os irmãos, é só a título de introdução. O primeiro céu que a gente considera, e que a própria Bíblia mostra que existe, é chamado por nós aqui de a atmosfera da Terra, onde voam as aves, onde se formam as nuvens. E isso a gente vai conferir com os irmãos em Gênesis, capítulo 1, versículos 7 e 8. Depois a gente vai estar partindo ali para
o tema, tá? Só para a gente entender aonde foi que o apóstolo Paulo esteve. Então, Gênesis, capítulo 1, versículos 7 e 8, fala desse primeiro céu, que diz o seguinte: e chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e manhã do dia segundo. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça porção seca, e assim foi. Aqui nós estamos falando do primeiro céu, que é a atmosfera, chamamos de atmosfera. O segundo céu, até a ciência também chama, não somente a Bíblia. A ciência chama de espaço sideral, que abrange o infinito do cosmos, né? Onde estão os planetas, estrelas, as galáxias. Você pode conferir também, está na palavra de Deus. Gênesis 1, 14 e 15. Voltemos lá para Gênesis, né? Gênesis 1, 14 e 15. Fala do segundo céu. Só para a gente entender, tá bom? Louvado seja o nome de Jesus. Então diz assim, aqui em Gênesis 1, 14 e 15, o seguinte: disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra, e assim foi. Então, é onde estão as estrelas, o sol, a lua, onde estão as galáxias, é o segundo andar, tá bom? O segundo céu. Agora, terceiro céu, aonde o apóstolo Paulo esteve, a morada espiritual de Deus e seus anjos. Veja onde o apóstolo Paulo esteve para que nos trouxesse o tema desta manhã. Se eu falar noite, é força do hábito, viu? Eu serei perdoado, porque Regina já falou essa noite aqui. Já, Regina. Minha filha, é natural. A gente, o presbítero que veio colher as ofertas, ele falou noite. Então, se os pastores da igreja estão falando, deixa eu falar. Não tem problema, é força do hábito, porque pastor tem o costume de pregar mais à noite, né? Louvado seja Deus. Então tá, o terceiro céu, meus amados irmãos, é a morada espiritual de Deus, onde Deus habita com seus anjos, também chamado de paraíso. Vamos conferir isso no livro de Isaías. Isaías, capítulo de número 14, versículo 12 a 14. Isaías 14, 12, diz assim, ó: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei na banda dos lados do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. É claro que aqui está falando da rebelião de Satanás, mas aqui ele fala que subiria acima dos outros céus, ou seja, das estrelas, da terra. Então o desejo dele era subir acima dos céus. Então, às vezes a gente, quando fala em céus, no plural, talvez ainda cause uma certa estranheza a alguém, mas não se escandalize por isso, porque o céu é dividido em três partes, tá bom? E o terceiro céu, aonde o apóstolo Paulo foi, é a habitação de Deus. Ainda tem, eu não vou ler, não vou pedir os irmãos para ler, porque é um capítulo todo, mas o capítulo 4 de Apocalipse, aonde João teve o ápice da sua visão, todo o capítulo fala exatamente do terceiro céu, da morada de Deus, tá bom? Mas não precisa ir para lá, não. A gente só quer explicar para os irmãos, para entender que um homem que chega ao terceiro céu, que teve o privilégio de viver uma experiência que eu penso assim, talvez o homem que mais conversou com Deus, ouviu Deus, não chegou
a esse nível que foi Moisés. Moisés falava com Deus face a face. Mas as palavras que Moisés ouvia de Deus eram palavras que podiam ser faladas e ouvidas pela humanidade, pelos homens, pelos ouvidos dos homens. Mas a palavra do Senhor fala que o apóstolo Paulo, lá neste lugar, no terceiro céu, ele ouviu palavras inefáveis. Inefáveis. Palavras que não podem ser faladas e nem ouvidas aos ouvidos humanos. Palavras inteligíveis para a humanidade, para o homem em si. E aí um homem que teve esta honra, este privilégio de chegar ao céu, ao paraíso, foi no céu, nas moradas de Deus, aonde mora Deus e seus anjos, ter que ouvir da sua vida e do seu ministério, dizendo: olha, Paulo, não é pela tua força, não é pelo teu poder, não é pela tua capacidade, é pela minha graça. A minha graça te basta. O meu poder, Paulo, ele se aperfeiçoa é na tua fraqueza. Não preciso da tua força, não preciso do teu poder, não preciso da tua capacidade. Tu vais chegar ao fim do teu ministério pela minha graça. A minha graça te basta. É a minha força, é o meu poder, é a minha virtude. Então, se Paulo ouviu isso, quem sou eu para às vezes questionar? Não é? Eu quero para os irmãos, pastor, como é essa situação de Paulo chegou a ouvir? Sim, no versículo 2, ele fala de si mesmo, dizendo: eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos no corpo, não sei, fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado até o terceiro céu, foi o que nós falamos, né? E sei que tal homem, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não se é lícito falar. Então, aquilo que eu falei para os irmãos está aqui, viu, irmãos? É porque o nosso texto está lá no 9, né, o tema da nossa festa, mas eu quero mostrar para os irmãos aonde foi que o apóstolo Paulo esteve. Louvado seja Deus. Então, ele ouviu palavras extraordinárias, belíssimas, tão profundas que não se podem falar e nem traduzir aos ouvidos humanos. Considerando isso, o apóstolo Paulo, humanamente falando, a gente pode imaginar o seguinte: esse homem ele não é como um de nós, ele é diferente, é uma pessoa, por exemplo, os próprios coríntios, né, a própria igreja de Corinto, os irmãos, eles consideravam o apóstolo Paulo como se fosse um deus, um semideus, principalmente quando eles diziam: eu sou de Paulo, né? Outros, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Então eles qualificam os quatro na mesma categoria, não é? Cristo, Paulo, Apolo e Cefas, que é Pedro. Cefas é Pedro. Então, eles colocam Paulo no mesmo nível de Cristo, mas isso é um erro, uma falha, um pecado da igreja de Corinto. Essa igreja em que o apóstolo Paulo estava aqui corrigindo em sua carta, ok? Então podemos começar agora a pensar no nosso tema, né? Louvado seja o nome do Senhor. Quem sou eu então, meu Deus? Para não querer ouvir de Deus o seguinte: a minha graça te basta. Às vezes oramos, choramos e clamamos por resposta, pedimos ao Senhor incessantemente com jejuns, orações, e não ouvimos um sim de Deus como gostaríamos, mas a gente entende que a graça do Senhor foi derramada em nossos corações, em nossas vidas, de tal maneira que os anos vão se passando, os tempos vão se passando, e você às vezes começa a imaginar: como eu cheguei até aqui? Me lembro até mesmo
Regina falou um tempo que foi na nossa igreja, não sei se foi na última vez que ela ministrou, que ela chegou ali na nossa igreja, numa tarde da bênção, não sei que culto, né? Foi um culto e ela falou que aquele dia, Regina, era só pela graça, né, minha filha? Não tinha forças. Não tinha força, minha filha. Estava ali, Senhor, talvez seja hoje o último culto que eu vou participar, né? Às vezes a gente pensa isso, né? Assim como muitos, esta semana disse, Senhor, eu vou só pela graça, só pela misericórdia, participar desse congresso. Assim como Regina falou isso, há muitos anos atrás, ainda uma menina, uma jovem, na mocidade ali, pensando em desistir, cansada, dizendo, é só pela misericórdia, Deus, só pela graça. Quantos anos se passaram? E por que tu estás aqui hoje? Aleluia. Pela graça. Glória. Pela graça, pela graça. Glória a Deus. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. É pela graça. Você vai cumprir o seu ministério, irmã. Você vai chegar ao fim, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. É pela graça. A graça do Senhor é que nos traz até aqui. Hoje a gente vê aqui uma pastora abençoada, um ministério lindo, abençoado. A gente não entende que foi uma menina que entrou na casa de Deus, talvez pensando, hoje será o meu último dia. Mas é assim que Deus faz. Glória a Deus. Deus não está procurando os fortes. É Ele que fortalece os fracos. Glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Porque o apóstolo Paulo, ele aprendeu, ele chegou a esse patamar de entendimento, de conhecimento, meus irmãos, é porque ele aprendeu que a força dele vinha do Senhor. No texto primário aqui, nos versículos 12, no versículo 8 a 12, diz assim, acerca da qual 3 vezes eu orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Era um homem de oração. Às vezes a gente, mas Senhor, eu tenho orado, tenho jejuado. Paulo era um homem de oração, um homem de intensa presença do Senhor, vivia uma vida em comunhão, em oração, orando, buscando a Deus, assim como você tem clamado, tem orado, tem pedido ao Senhor, tem jejuado por sua família, por seu filho, por seu esposo, por sua casa em si. E o Senhor às vezes não tem respondido, mas você está orando há 10, 15, 20 anos, e as suas primeiras orações é, Senhor, eu não suporto mais, eu não aguento mais, mas hoje você não está aqui, há 10 anos você não orou e você não está aqui, é porque o poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. Vai lá, você vai chegar. Você disse que não aguentaria, que era uma carga difícil demais para você, era muito para você, que você não era suficiente, Pai, porque o Senhor me deu, Senhor, ó Deus amado, essa luta. É porque o Senhor quer se aperfeiçoar na tua fraqueza, irmã. É porque o teu Deus quer te fazer voar em asas de águia, irmã. É porque o Senhor quer te levar à vitória e não quer que você chegue por si, pelas suas próprias forças. Glória a Deus. O poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. É pela graça de Cristo, é pela misericórdia do Senhor, é pelo amor de Deus. Ao confessar a sua fraqueza a Deus, ao orar ao Senhor, você está demonstrando aí que a sua confiança não está no seu braço, que a sua confiança está em Deus, porque é no poder de Deus que você chega lá, é no poder de Deus que você vai vencer, é pelo poder de Deus, não é pela tua força. Olha, mesmo na tua fraqueza, mesmo nas tuas falhas, mesmo diante de todas as suas dificuldades, você tentou, não conseguiu, tentou construir e viu desmoronar muitos sonhos, mas nessa manhã
Em nome do Senhor. Estão chegando bênçãos e milagres e vitórias em sua vida, em sua casa, em sua família. Coisas que você jamais teria condições de conquistá-las. Sabe por quê, mulher de Deus? Porque você não é forte, mas você é fortalecida pela graça de Deus. Você é fortalecida pela graça do Senhor. Entende por que Davi, ao orar a Deus, ele dizia: Senhor, tua é a força, teu é o poder, tua é a graça, tua é a fortaleza, o engrandecer e o dar força e o poder, tudo está nas tuas mãos, o ouro, a prata, tudo é teu, Senhor. Se tudo é teu, Senhor, e és tu quem cuida de mim, tu és o meu provedor, tu és o meu libertador, tu és aquele que me fortalece, que me cura, que me levanta, que dá vigor ao cansado, que multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Senhor, eu vou vencer, hoje eu sei que vou vencer, porque é pela tua graça, é pelo teu poder, é pela tua virtude, Senhor. Quantas e quantas batalhas e guerras vencidas por Israel, o Senhor esteve presente, dando a vitória ali, o anjo de Deus lutando pelo seu exército. Aquele povo, quando ele sai do Egito, não sai um exército belicoso, um exército fortemente armado, não. Ali sai um monte de escravo. O que tem escravo em suas mãos, senão pá, enxada, foice? Isso lá é instrumento de guerra, irmão. Instrumento de guerra dos grandes exércitos eram os cavalos, as lanchas, as flechas, os escudos. Eles não tinham nada disso. Era Deus, era a força, a graça de Deus, o poder de Deus. Lembra, por exemplo, de Gideão. Gideão, coitado, estava ali buscando lutar pela sua própria sobrevivência. Quando ele ouve a palavra de Deus ali em Juízes, capítulo 6, versículo 14 e 15, né? Eu quero até conferir com os irmãos aqui, Juízes, louvado seja Deus. Juízes 6, louvado seja Deus, 14 e 15, diz assim, ó: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força. Que força? Presta atenção nisso aqui. E livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Aqui é que está a força. E ele disse: ai, Senhor, presta atenção aqui qual era a força de Gideão. Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre, ou algumas versões, a mais fraca, de Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Olha como Deus faz. Ele pega da família mais fraca, o homem mais fraco, mais impossibilitado, para vencer uma guerra e reestabelecer a paz em Israel. Olha que coisa interessante. Ah, Senhor, quem sou eu para que tu livres Israel? O homem estava sozinho, escondido, malhando o trigo no lagar para se esconder dos midianitas, fraco, defendendo somente o pão de cada dia. Quem sabe muitos de nós se encontram assim: Senhor, a única coisa que eu posso fazer é defender o meu pão de cada dia. É só o que eu posso fazer. Eu já abri mão dos meus sonhos, dos meus projetos, dos meus desejos. Não tenho condições. Estou aqui defendendo o meu pão de cada dia. Assim estava Gideão, fraco. E aí, Deus diz: vai nessa tua força. Não é à toa que a palavra diz que ali nos heróis da fé, muitos buscaram força da fraqueza, né? Da fraqueza tiraram força. Agora você imagina, alguém com medo de morrer, praticamente passando fome, fraco, de tanto lutar, ouvir
esta tua força, varão valoroso, tu vais livrar Israel, não é? Ele diz, mas Senhor, eu sou o mais fraco, da família mais fraca, estou aqui escondido, malhando trigo no lagar, e Deus fala, vai nessa tua, como é que o Senhor fala? Ele diz, ai Senhor meu Deus, que força, que poder, como? Assim, às vezes, você tem questionado a Deus, Senhor, como, de que jeito? Eu ouço palavras, Senhor meu Deus amado, que me parecem ser uma zombaria, parece ser, Senhor meu Deus, um desafio para mim, porque eu ouço isso, mas nada acontece. O que eu posso fazer, Senhor? Nada. É exatamente por isso que você vai fazer, porque você não pode nada. Quem vai fazer é o Senhor. A prova disso é que Deus chega para Gideão, e Gideão tinha, na época, Israel tinha ainda um exército, ali na época era um exército de 32 mil homens. 32 mil homens. Aí Deus, para mostrar que é pela graça, pela força, pelo poder, sabe o que Deus fala para Gideão? Ainda quando Gideão olha para aquela multidão, fala, mas aí ainda dá, né? Aí ele diz, não, é só com 300, pode dispensar esse povo aí. Peraí, é brincadeira um negócio desse, né? Aí Deus fala, olha, é muito o povo que está contigo. É muita gente. Eu vou diminuir esse povo aí, sabe por quê? Porque eu quero te levar a um lugar, eu quero te levar a uma condição, eu quero te dar uma vitória pela força do meu braço, pela minha graça, pelo meu poder. Eu sei das tuas fraquezas, mas eu quero me aperfeiçoar de tal maneira que um dia você vai olhar para trás e vai dizer, foi Deus, porque eu não consigo ver aonde eu adquiri isso aí. Mulheres fortalecidas pela graça chegarão a um lugar, chegarão a uma situação que olhará para trás e dirão as mulheres, foi Deus, foi o Senhor, é exatamente isso que Deus quer ser glorificado em sua vida. Porque o poder dele é que se aperfeiçoa na sua fraqueza. Olha o que Deus fala para Gideão. Eu não vou te dar a vitória com esses 32 mil homens, para que Israel, lá na frente, não venha se engrandecer e venha dizer, a minha força, a força do meu braço, a minha capacidade adquiriu tal coisa. Pois é exatamente isso que Deus está fazendo com você. Não é pela sua faculdade, não é pela sua intelectualidade, não é pelo seu poder aquisitivo, não é pelo seu emprego. Deus tem te dado tudo isso para manutenção da tua vida e da tua família. Mas a graça, a glória, o poder, a virtude, os céus, a salvação, a libertação, a cura do esposo, a libertação do filho, da filha, é pela graça, é pelo poder, é pela virtude de Deus, é porque Deus está se aperfeiçoando em sua vida. É Deus, e ninguém mais, só Ele, ninguém mais, Ele é o teu Deus. Não temas, não te preocupes, não se desespere, confia em Deus. Não, Gideão, não é pelo teu poder. Não, Gideão, olha, louvado seja Deus. Quantas mulheres ali no Novo, se eu for mencionar aqui as mulheres que foram fortalecidas pela graça, alcançadas pela graça, eu acho que eu iria passar aqui o dia e noite aqui na palavra de Deus citando, mas muitos exemplos. Por exemplo, aquela pobre mulher que foi pega no próprio ato adulterando ali, em flagrante adultério, né? Ela foi pega ali e lançada aos pés de Cristo. O que tinha de força naquela mulher ali? Para se defender, ou para se justificar, ou para sair dali com vida? Nada. Ela foi jogada aos pés do Senhor ali para ser condenada. A lei dizia que ela tinha que ser apedrejada, era na lei. Então, se a lei fosse aplicada, ela saía dali carregada para ser sepultada. Essa era
Este era o destino daquela mulher. Imagina o estado emocional, psicológico, espiritual que estava aquela mulher naquela hora. Tinha ela alguma força? Não. Só tinha um negócio. Ela estava jogada nos pés do Senhor. Peraí. Ela não tinha força, não tinha condições, não tinha esperança. A situação era irreversível. Ela não tinha esperança. A prova disso é que ela nem se defendeu. Você está entendendo? Mas ela foi colocada na presença do advogado dos advogados. Não precisa abrir a boca. Às vezes é só chorar mesmo. Era só choro. Ela estava de joelhos chorando. Presta atenção nesta frase. Ela estava de joelhos chorando. Você está entendendo o que pode acontecer com quem esteve essa semana de joelhos chorando? Você pode imaginar com quem vive de joelhos dobrados chorando. Aí ela está ali, psicologicamente arrasada, destroçada pelo inimigo, enganada. Ela está ali triste, angustiada, depressiva, mas ela estava na presença de Deus. Irmã, fica tão somente na presença de Deus. Da presença do Senhor não se desvie, nem para a direita e nem para a esquerda. Confia tão somente no teu Deus. Confia tão somente no Senhor. Não é pelo teu poder, pela tua capacidade. O que o Senhor entregou nas tuas mãos, Ele é o maior interessado de fazer com que dê certo. Quem tem interesse no seu ministério é Deus, não é somente você, é o Senhor que tem interesse. Então você vai chegar lá, pela graça do Senhor, porque aquele que te envolveu nesse ministério, aquele que te envolveu nessa batalha, ele é fiel para te dar a vitória, é ele que te dará a vitória. Então, descansa o teu coração, porque aquela mulher estava ali. Imagina aí o estado psicológico. Agora você pode também imaginar o segundo estado da vida daquela mulher, quando Jesus chega e opera o grande milagre na vida dela e diz: olha, minha filha, você está perdoada. Levanta os teus olhos e vê, todos os seus problemas foram embora. Eu venci todos eles, todos os seus medos, os seus temores foram embora. Eu tirei da sua vida, eu te livrarei de todos os seus medos, de todos os seus temores. E agora você vê aquela mulher levantar ali, perdoada de todos os seus pecados, espiritualmente forte, alegria, fortalecida, né? Psicologicamente, emocionalmente fortalecida. E tudo isso aconteceu por quê? Pela graça do Senhor. Pela graça, foi a graça. Jesus derramou a sua graça e fez com que aquela pobre mulher se levantasse dali, né, cheia de esperança. E é isso que o Senhor está fazendo nessa manhã, renovando a tua esperança. Volte a sonhar, volte a planejar a construção da casa, a compra do carro. Volte a sonhar, volte a planejar a volta, né, daquele que talvez se afastou da presença do Senhor. Comece a sonhar, a planejar, porque o Senhor teu Deus te fortalece. O Senhor teu Deus derrama a sua graça sobre a sua vida, mulher, e você está sendo fortalecida pela graça para receber do Senhor aquilo que Ele falou que faria. Vai acontecer. Acha que Sara tinha certeza com 99 anos ali que iria ter um filho ali? Não tem certeza alguma. Mas Deus, Ele vela para cumprir a sua palavra. Não se preocupe, descanse, você será fortalecida pela graça do Senhor. A sogra de Pedro estava fraca, né? Queria servir a Deus, mas não conseguia. Fraquinha, com febre. Ela queria servir a Deus. Eu fico imaginando
é que a festa ali, o povo, a reunião acontecendo, e ela olhava para si, tentava levantar daquela cama, e a febre a jogava de volta, e ela dizia: eu não tenho forças para servir ao meu Senhor. O meu Senhor está aqui, eu não consigo servi-lo. O meu Senhor está presente na casa, eu nem sequer consigo me levantar. Eu quero te servir, Senhor, mas não tenho forças. São tantas dificuldades, tantas coisas. Senhor, eu gostaria de fazer isso para ti. Gostaria de pregar, gostaria de cantar. Eu gostaria de estar nos ensaios. Eu não tenho força. Eu não dou conta, Senhor. Quero estar nos ensaios e não consigo, Senhor. O Senhor diz: eu sei. Minha é a força. Meu é o poder. O meu poder se aperfeiçoará na tua fraqueza, minha filha. A minha graça te basta. Eu te levantarei. Aí imagina, Jesus chega lá, toca, só um simples toque, e a sogra de Pedro se levanta, fortalecida pela graça, e começa a adorar, participar de tudo que os outros participavam, entendeu? Este é o mistério dessa manhã. Participar das bênçãos do Senhor, desfrutar das grandezas do Senhor. É interesse de Deus, é vontade de Deus. Foi o Senhor que te chamou para desfrutar, o Senhor te chamou para viver a plenitude da sua graça, da sua bênção, do seu amor. O Senhor te chamou para desfrutar de tudo isso. Não importa se não tem força, Deus é que dá vigor ao cansado, multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. E a viúva da cidade de Naim, chorando, indo ali para o cemitério sepultar o seu filho. Já pensou que situação é essa? Tristeza, angústia, choro, né? Pranto, desespero. Aí encontra-se com Jesus e a sua igreja, o seu povo. O que acontece ali? A graça do Senhor faz uma reviravolta, uma transformação, algo tão especial na vida daquela mulher, que ela volta cantando, adorando. Como pode? Olha o contraste aí dessa situação. Uma parte do caminho chorando, fraca, angustiada, entristecido, um encontro com o Senhor. Agora o final do caminho, outro caminho, uma outra história, uma outra situação de festa, de gozo, de alegria, de culto, de ação de graça. Começa a receber isso aí, você vai fazer culto de ação de graça, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. Começa a preparar a sua casa, a sua vida, a sua família para cultuar a Deus em ações de graça. Ações de graça, porque é pela graça, é pelo poder de Deus, é pela virtude de Deus. Que esperança tinha aquela pobre viúva? Ia sepultar o seu filho. Agora a gente vê ainda a mulher que tinha o fluxo de sangue. Olha, fluxo de sangue. Aí a pobre, há 12 anos ali, gastou tudo o que tinha em dinheiro, finança. Por quê? Porque o Senhor queria que o poder dele se aperfeiçoasse na fraqueza dela e que ela fosse fortalecida, alcançada pela graça e a misericórdia dele. É isso. Às vezes o caminho parece de morte, de trevas, de derrota, assim como parecia o caminho de José indo para ser governador, algemado, amarrado, acorrentado. É assim que se leva alguém para ser governador? Não é. Mas ele estava indo para lá ser governador. Às vezes você está chegando nessa situação arrastada, angustiada. A própria mulher que foi pega no próprio ato de adulterando, o que foi que fez com que ela fosse lançada aos pés do Senhor? Não foi o pecado? Olha aí, foi o pecado que colocou aquela mulher naquela situação. Mas o que acontece então? Trabalhou a favor de Deus o pecado, né? Porque a situação adversa, o pecado, levou aquela mulher e lançou ela aos pés do Senhor.
Não importa o que te lance aos pés do Senhor. A mulher tinha um fluxo de sangue também, foi o que fez com que ela fosse ao Senhor. Talvez se ela tivesse condições ou tivesse alcançado ali a cura pelos médicos, ela não teria conhecido ao Senhor, não teria glorificado, e o nome dela não estaria aqui, né? O nome não, a história dela não estaria aqui na palavra do Senhor. Mas ela esteve, está, e enquanto houver terra, dias e sol, a igreja estiver aqui, o Senhor deu essa história daquela mulher, o sofrimento daquela mulher fez com que ela fosse colocada na presença do Senhor. Olha, você que esta semana disse que seria o último congresso, que se Deus não falasse contigo, tu não iria adiante. Você que também disse que queria parar, que não ia conseguir, que não ia alcançar, porque você se sente fraca, triste, angustiada. Por Cristo eu vou te dizer uma coisa. É loucura para muitos, mas você é a pessoa mais forte que está aqui nessa manhã. Porque você se entregou por completo nas mãos do Senhor. Você é a pessoa mais forte que está aqui nessa manhã. Olha o que o apóstolo Paulo diz: eu sinto prazer nisso, é nas minhas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Olha onde Paulo sentia alegria, porque por amor de Cristo, porque segundo, quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte, aí é que eu sou forte. Por quê? Porque nós somos fortalecidos. Entenda uma coisa: ninguém se salva, é salvo. Ninguém se liberta, é liberto. Ninguém se fortalece, ninguém é forte, é fortalecido. Então você é salvo, é fortalecido. Você é vitorioso, mais que vitorioso no Senhor. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você que está depressivo, angustiado, sofrendo perseguições, fraco, desanimado, eu vou falar o que Deus falou com Gideão: vai nessa tua força, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. Você será levado à vitória. Você será levado ao paraíso. Você será levado a grande vitória da sua vida, porque quem está te conduzindo é o Senhor. Não adianta ventos se levantarem. Os discípulos, o Senhor chega para os discípulos e diz: entra nesse barco e passa para o outro lado. E ele ficou. Aí o vento agigantou-se, aquela situação toda, e tentou afundar, por 2 vezes isso, né? Afundar o barco, destruir a vida deles. Só que quem envolveu eles naquela situação foi o Senhor. Então eles iam chegar do outro lado, independente da fúria da natureza, do vento ou do mar, porque Cristo falou: passe para o outro lado. Senão Jesus tinha dito: vá e morra um afogado no meio do caminho. Não, Jesus diz: vá até o outro lado, confia e vá até o fim, porque a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você será fortalecida pela graça. Amém? Louvado seja Deus. Que Deus abençoe. Receba essa palavra, guarde ela no teu coração, porque o Senhor falou contigo nesta manhã o seguinte: o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. A minha graça te basta no momento. Amém? Que Deus abençoe.